Namastê. Olá, estamos aqui novamente. Que bom estar aqui e falando com você a importância de você estar nos assistindo. E a gente inicia falando assim que você precisa de entender o quão grande é o amor dentro de você. E essa amorosidade, eu quero desejar para você que se manifesta em cada célula do seu corpo. Tá? Com muita alegria, com muita felicidade. E que a luz do Pai Maior esteja brilhando dentro de você. Aqui eu sou o Jaider Matos. Você está aqui comigo no nosso Jaider Matos Podcast. Seja bem-vindo, tá? Aqui é um cantinho aqui, reservado, uma conversa amiga entre irmãos e amigos. E você pode estar aqui, não vai demorar, sentado aqui comigo, olha que legal. Conversando comigo, contando a sua experiência, dando dica de como você está melhorando a sua saúde e como vai manter essa sua saúde. E para falar de saúde, eu tenho uma pessoa aqui que eu amo muito. A minha família tem ele como um irmão querido. E como para falar de saúde, nada mais, nada menos do que o meu amigo e irmão, Dr. Ranieri. Oi, Ranieri. Olá. Que bom você estar aqui, meu bem. Bom estar aqui com você. Que bom você estar. Tá? Estou muito feliz você estar aqui e poder estar contribuindo com informações, sim, de grande valor, valiosas informações. E que esse nosso bate-papo não é uma entrevista, mas sim eu estou recebendo um irmão aqui para trazer, assim, dentro da luz, dessa paz, desse amor que você sempre traz para a gente, tá? Seja bem-vindo. Grato. Estou me sentindo bem aqui. Ah, que bom. Ranieri, eu estava lendo aqui, ó, você lá de Ipanema, né? Ipanema. Me fala essa trajetória aí. Rapaz, Ipanema é minha terra natal. Eu saí de lá com 2 anos de idade e deixamos muitos parentes. Então na minha lembrança de infância, era a terra das férias de fim de ano. Olha. Na casa dos avós, as tias, ainda tem alguns por lá ainda, de vez em quando a gente ainda vai lá, mas a minha permanência lá foi pequena. Sim. Com mais ou menos 2 anos de idade, o meu pai foi transferido a trabalho para a cidade de Mantena, e passei grande parte da minha infância lá. Depois também a trabalho, meu pai foi transferido para Conselheiro Pena, e já na minha pré-adolescência, e tem lembranças muito queridas do tempo que a gente morou lá. De lá vim para Valadares estudar, e é a cidade que eu adotei de coração e que eu senti que me adotou também. E aí só saí daqui para poder estudar, fiz faculdade em Vitória, voltei, trabalhei em várias cidades aqui da região, mas sempre com essa referência de Valadares, a cidade do coração. Atualmente voltei, estou trabalhando em Conselheiro Pena, revendo algumas pessoas lá da minha infância e vendo como que a cidade está um pouco diferente, mas é muito bom a gente retornar para um lugar que temos boas lembranças dele. Olha que legal. Você não é a primeira pessoa que a gente está aqui conversando e tendo essa conversa com trabalhos em Conselheiro Pena. Eu penso um dia aí, o pessoal de Conselheiro Pena, trazer um de vocês, meus queridos, para estar aqui no nosso podcast. Está feito o convite aí, só entrar aí nos nossos canais que vão aparecer aqui embaixo e vir aqui bater esse papo com a gente. Ranieri, e qual o nome do seu pai? Arnor. Arnor? Isso. Ah, que bom. E a sua mãe? Claudete. Olha, eu sou Arnor e a dona Claudete. E são fontes inspiradoras, assim, para que você escolher
a sua profissão e como começou, ou teve outros meios para isso chegar e você se profissionalizar em medicina? Naquela época, sabe, Jaider, lá no interior mesmo, Mantena, Conselheiro Pena, numa época sem internet e televisão por antena, assim, a gente tinha pouco acesso à informação mesmo, né? Mas do que eu me lembro, assim, desde muito cedo que eu sentia um chamado nessa área. Eu me lembro, e depois, assim, grande parte da família sempre relatou isso. Eu, menino, pequeno mesmo, e me perguntavam o que eu ia ser. Eu não sei de onde eu tirei essa palavra. Eu falava que ia ser cientista. Naquela época a gente nem sabia o que era isso, né? E eu cresci, e tanto assim, Natal, aniversário, os irmãos, os amigos, ganhava bola, carro, bicicleta, e os presentes que eu pedia era proveta, tubo de ensaio, computador, que nem existia, a gente via falar aquilo, só eu quero. Eu lembro que uma vez eu pedi, meus pais nem sabiam o que era isso. Tinha lá meu microscópio. Olha. Então eu sinto que é uma coisa que estava dentro de mim mesmo, sabe? Depois, quando eu vim estudar, eu vim para Valadares para estudar. Na época não existia cursinho, essas coisas. E eu tive mais contato com essa questão profissional, e lembro também que me balançou muito na época de fazer essa opção pelo curso. Foi quando eu tive contato com a psicologia. Também me interessou muito. Me lembro na hora de marcar lá o cartão do vestibular, eu ainda na dúvida, eu vou fazer psicologia ou medicina, mas realmente a medicina falou mais alto. Então era uma coisa que eu já trazia de mim, e sinto que também assim, teve uma certa influência da minha mãe. Mas não foi uma coisa assim que foi impositória, não, porque eu já tinha isso comigo mesmo. Isso já tinha nascido dentro de você? Sim, né? Penso. Quem convive com você, Ranieri, sabe que você é um médico, né? E atua nessa função como médico, mas como na outra escolha que ficou como psicologia, você também é um bom conselheiro para falar com as pessoas e tratar com digno amor, né, a todas as pessoas. Me fala uma coisa, o Ranieri médico, tá? Como isso chega para você? Hoje, quantos anos de medicina? Já vão 35, 36 anos já de formado, e o mesmo tempo de trabalho, que eu me lembro, eu me formei em dezembro, janeiro já estava trabalhando. Olha. Então, desde que concluí o curso, nunca deixei de trabalhar. E, assim, o que eu sinto, como eu me vejo como profissional, aí sim eu sinto uma influência grande da mãe e da família, porque sempre busquei, nesse período todo, exercer uma medicina até um pouco diferente do que se ensinava na faculdade, aquela medicina meramente comercial, talvez, e eu sempre busquei aprender um pouco mais. Acho que aí sim a psicologia auxiliou um pouco, a busca espiritual, a espiritualidade também buscou, e que eu busquei também falou um pouco mais alto aí, e me possibilita tentar fazer uma medicina um pouco diferente dentro do que eu acredito e do que eu acho que me torna útil para as pessoas que me procuram. O SUS ainda não existia quando você formou, né? Não, e é uma coisa, assim, uma história muito bonita que talvez a gente possa conversar até especificamente num outro momento, porque... Mas fica à vontade. Para mim, Jaider, assim, eu tenho
é um motivo de honra muito grande, porque logo que eu me formei, quer dizer, eu formei em 86, e o modelo de saúde que existia na época, assim, totalmente diferente do que é hoje e do que eu acreditava. Então eu fiz um curso que trabalhava profissionais para um mercado de trabalho que não era o que eu acreditava nem o que eu queria. Então eu participei, isso foi em 86, a gente lembra aí, a Constituição, a nova Constituição foi em 88, 89, 90 o SUS estava nascendo a pleno vapor, e eu tive essa honra de fazer parte disso tudo. Quando eu me formei, fui para as cidadezinhas do interior, e lá eu comecei a ver esse movimento e participar dele. Então, quando começou a ser escrita a Constituinte, que virou a Constituição, isso em todos os níveis hierárquicos também aconteceram. Então, as cidades também começaram a escrever as suas cartas, né? E lá na minha cidadezinha, eu era o único médico lá e fui convidado pela Câmara a auxiliar, a escrever a lei orgânica do município. E a gente já... Que tinha todo esse trâmite, né? Tinha. E a gente já ouvia esses rumores de uma política de saúde para todos, dos direitos. Quer dizer, aquela época que eu saí da faculdade foi exatamente aquela transição, né, de toda aquela ditadura militar para a abertura política. Então, foi um período assim de muitas ideias, as coisas nascendo. Então, eu vi isso nascer. Sim. Auxiliei a escrever o capítulo da saúde, da lei orgânica lá desse município. Uma coisa que, desculpe te interromper, uma coisa que te assim, chamou a atenção de impactar mesmo, que quando você começou ainda não tinha surgido o SUS. E com o advento do SUS, qual o impacto mais visível para você nessa época? É porque é isso que eu estava te falando, assim, foi um encontro. Teve uma época, inclusive, na faculdade que eu pensei em largar o curso, abandonar a faculdade. Não era aquilo que eu procurava. Uma coisa assim que poucas pessoas, eu já comentei, vou comentar aqui para você, até sem citar nomes, mas eu tinha um dos meus professores na faculdade, que era meu orientador, ele era, na época, secretário de Estado da Saúde no Espírito Santo. E quando eu falava para ele o que eu achava, o que eu queria, falava em trabalhos de comunidades carentes, para eles aquilo era uma coisa impossível, inviável. Então, quando eu encontrei isso no SUS, nesse movimento que eu te falei, Lei Orgânica Municipal, fui indicado numa vaga para participar da Conferência Estadual de Saúde, fui lá representando a região, e aí isso logo, na época a gente não sabia que ia ser assim, né? Então, logo depois veio a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que hoje é um marco dentro da saúde, sim, que possibilitou a Lei Orgânica da Saúde, que criou o SUS. Então, quer dizer, eu estava dentro de todo esse movimento. E o que isso significa? O que eu vejo? A gente sabe, quer dizer, eu, desde que me formei, que eu trabalho com saúde pública, né? Então, a gente sabe que ainda tem muita coisa para caminhar e para avançar. Mas quando eu lembro, lá na faculdade... eu me formei na Santa Casa de Misericórdia. Então, quer dizer, a lei que existia, como que as pessoas eram tratadas? Ou você pagava uma saúde particular, ou se você era trabalhador de carteira, você tinha a sua carteirinha do INPS, você era atendido ali pelo INPS, e quem não tinha era atendido como indigente, sem direito a nada, aquelas filas intermináveis e coisas assim. Eu acho que a maioria da população nem sabe disso, mas, por exemplo, uma pessoa que era atendida como indigente, o que significava? Ele não tinha nenhum nome, era um número,
E se acontecesse dele ser internado e morrer, a família não tinha direito nem ao corpo dele. Ele era um indigente, aquele corpo era doado para as faculdades, lá para os necrotérios. Então, assim, e aí você vê isso mudar de uma saúde nesse modelo, com um modelo que fala tudo para todos e com qualidade. Uhum. Rapaz, é muita coisa que a gente caminhou. Isso te emociona, mim, né? ter feito parte disso aí é muito emocionante. Eu tive a oportunidade de lecionar na faculdade de medicina e algumas vezes eu contava isso para meus alunos, sabe? Porque hoje na faculdade eles estudam isso lá nos livros, como é que era. E eu para mim, assim, eu participei disso aí, né? A gente conta das coisas que a gente vivenciou e realmente aí a gente conta com o coração. Olha, eu não sabia. Por exemplo, na minha infância, se falava muito NPS, né? Uhum. Então, a pessoa saía mais ou menos 2 horas da manhã, 3 horas da manhã para marcar fila. Isso. E muitas das vezes não conseguia, porque tinha um determinado números, né? Então, era uma cidade que tinha uma demanda e também de outros municípios, e acabava de muitas pessoas não conseguirem uma vaga para consultar com o médico. E sem contar sobre a extrema necessidade financeira que muitos não tinham. Então, quando você relata toda essa situação e vê como nós estamos hoje, melhoramos, né? Caminhamos um tanto. Ainda tem muita coisa para muita coisa acontecer, né? Mas né? em vista do que era antes, mudou muita coisa. Eu vejo isso como uma bênção, sabe, Ranieri? Você como médico trazendo essas experiências assim, que muitas pessoas jovens que hoje têm os seus pais e não sabem o que eles passaram, né? Os seus avós o que passaram, e hoje ter os direitos que têm, devemos lutar por esses direitos, né? Agora, Ranieri, a sua especialização como médico hoje, e você também foi professor universitário, me conta isso aí. Dentro da faculdade, a maneira que eu tive de buscar esse sonho e essa medicina que eu queria, eu me envolvi muito na época com os chamados movimentos de base. Naquela época começavam a surgir nas comunidades e eu me envolvi com isso e isso direcionou meu trabalho. Os colegas dava fim de semana, à noite, ia fazer os plantões para aprender a operar, aquela coisa toda. E aí eu tinha um grupo éramos 6 colegas, que a gente punha calça jeans, chinelo e subia os morros e ia para as favelas e para as comunidades discutir saúde com aquelas pessoas. E, quer dizer, sem saber que essas discussões mais na frente iriam virar lei. Sim, né? Isso mesmo. E aquilo que os professores diziam, você faz uma faculdade particular, cara, para de preocupar com esse povo e que não tem dinheiro e vai fazer oftalmologia e ficar rico, né? Então, assim... que era a bola da vez da época? Que era. E aí, nessa luta toda, eu descobri um ramo da medicina que estava começando, que era a saúde pública. Sim. Então, eu fiz, logo que eu me formei, fiz minha primeira pós-graduação em saúde pública e administração de saúde. E com isso, por muitos anos aí da minha vida profissional, eu trabalhei nessa área, fui secretário de saúde, gestor em alguns municípios, ajudando a criar aí um pouco desse sistema. Uhum. E até hoje ainda é a medicina que eu sonho, que eu gosto, sabe? Eu sinto, eu costumo dizer assim que o que eu vejo que eu sei fazer bem e produzir muito é nessa área. Mas, infelizmente, saúde pública no Brasil, a gente esbarra com a questão muito séria, que ainda é muito intrínseca, que é a questão política. Então, para você exercer um lugar de gestão, você tem que ter uma indicação política.
E nesses 30 anos aí Infelizmente eu não vi é pela muita necessidade do local, é ainda... Eu vi muita coisa, assim, vi e sofri na pele muita coisa que chegou a um ponto que eu falei, olha, não é o que eu gosto, mas eu não aguento mais. Aí continuei na área de saúde pública, mas na ponta, e tenho também uma especialização em medicina de família e comunidade. Eu falei, agora vou ser só médico e voltar lá para as comunidades e atender a população carente. E já tem alguns anos que eu estou fazendo só isso mesmo. Ama o que faz? Muito. E desse jeito você me conhece, né? Gosto, às vezes coisas que me empolgam, fazendo uma visita para uma senhorinha carente e ver lá uma senhorinha com 101 anos de idade, sentada na cama, batendo papo comigo, aí eu tenho que fazer uma fotinha para pôr no Facebook, aquele nenenzinho que fui eu que fiz o pré-natal, aí a mãe chega e põe ele no meu colo, então essas coisas mexem muito comigo. Você tem esse carisma e é merecedor desse carinho do outro, né? Porque a especificação quando se trata do indivíduo que cuida do outro, entra no mandamento crístico, né? Que é amar o seu semelhante. E quem ama, cuida. E é uma das coisas assim que eu tenho dentro de mim, sabe, Ranieri? E quando vejo um irmão fazendo isso, e como eu estou falando, e você se emociona quando fala da sua profissão, aí por isso que eu perguntei, você ama o que faz? Aí a gente nota novamente o brilhar dos olhos. Me conta uma coisa, dentro desses aspectos, mais como você, na sua área mesmo, na saúde, que deve ter passado algumas situações assim, de mazelas, né? Hoje o nosso município foi assolado há pouco tempo com a enchente, né? E cada ano isso, por causa de um desastre que aconteceu, que vem trazendo alguns transtornos para várias cidades, e vem a proliferação de mosquitos, né, trazendo um tanto de doenças. Eu quero trazer um foco, se você quiser, para a gente falar assim, dentro de uma linha de cuidados mesmo com a saúde, vendo que nós estamos aproximando os dias assim, que nós praticamente o verão, o pico do verão agora, né? Onde essas chuvas espaçadas que estão acontecendo nesse verão, e com esses casos que estão vindo sobre a doença como a dengue, o chikungunya. Como é que está sendo isso aí no seu consultório, no seu ambulatório? É uma questão assim, acho importante até a gente poder falar mesmo isso para a população, porque nós atravessamos um período agora recente, talvez dos mais graves que eu vivenciei na minha carreira, e essa questão da pandemia, esse período que a gente vivenciou e ainda está vivenciando parte dele, e com a Covid, eu só comparo, eu vivenciei profissionalmente situação bem semelhante, e a população jovem hoje nem lembra, nem sabe o que foi, mas eu me lembro, estava saindo da faculdade quando veio a pandemia da AIDS, e que matou muita gente famosa, e da mesma forma, a gente não sabia o que era aquilo, né? Tivemos que voltar para os livros, estudar e ir descobrindo aquilo tudo aos poucos. E a gente está vivenciando isso da mesma forma com a Covid. De repente surge um vírus aí que a gente não sabe o que é. A medicina não sabia. Eu tive que voltar a estudar, fazer cursos, aprender. E tive a oportunidade de trabalhar nesse período. Montei um centro de dengue numa cidade aqui próxima, depois dei sequência no outro, então já trabalhei em 3 lugares diferentes, com a Covid,
E vendo isso aí, o que é, não sabemos, o remédio funciona ou não, a vacina é boa ou não. Já há mais de 3 anos a gente estudando isso. E agora que a gente percebe que a curva do Covid começa a dar uma trégua. Então, isso enquanto virose tem trazido para nós o seguinte transtorno. Hoje, a pessoa começa com alguma manifestação que sugere um vírus, primeira preocupação da família é o Covid. Se não é o Covid, é uma gripe. E aí se protela o tratamento. Eu tenho visto, onde eu trabalho, e aqui na minha cidade aconteceu recente com amigos, né? A pessoa protelando, é uma gripezinha só, não, eu já fiz o teste do Covid, não é o Covid. E daí a pouco me liga, manda uma fotinho, a gente vai ver, já com exantemas espalhando pelo corpo, ou seja, uma dengue que não foi observada nem suspeita. Então, o que a gente precisa saber é esse período de água e calor, chuva e temperatura quente, ele é ideal para proliferação dos mosquitos. E está acontecendo sim, não é que já está vindo aí não, já está acontecendo. A gente já está tendo casos de dengue, eu já vi alguns, e a gente já sabe que junto com a dengue vem a chikungunya, vem a zika. Então a população precisa começar a pensar nisso também. Então virose não é só a Covid, eu falo só sabendo que Covid já é muita coisa, mas não é só ela e nem só uma gripezinha não. Estejam atentos porque a dengue já está aqui na nossa região. E aquele alerta, as pessoas que já tiveram 1, 2, 3 tipos, cada vez que essa dengue repetir, a chance de vir uma dengue hemorrágica, ela é mais comum ainda. Então, se a pessoa, quanto mais cedo ela procurar o atendimento, fazer o seu exame, a sua avaliação, pode evitar uma complicação séria, que é o caso da dengue hemorrágica. Então, fiquem atentos a isso. Doutor Ranieri, a dengue mata, né? Mata. Isso é seríssimo. Eu estou falando isso porque já ouvimos amigos nossos, irmãos nossos, já com... Estava pensando que eram sintomas de Covid. Nós passamos 2 anos aí não fáceis. Perdemos amigos, irmãos, e foram dias difíceis. E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre e fazer algumas perguntas sobre esse Covid, a sua experiência tratando essas pessoas e como o senhor cuidou essas pessoas. Mas quando elas achavam que era Covid, era dengue. E já estava caminhando para isso que o senhor está falando, para uma dengue hemorrágica. E às vezes, por falta de informação mesmo, não procura ajuda profissional. Não procura um médico, não procura o posto de saúde, não vê realmente, não faz seus exames clínicos para ver isso aí. Eu quero que o senhor deixe mais alguma informação sobre essa questão, sobre tratamento, entendeu? As chamadas pessoas que não trazem a saúde para uma responsabilidade e passa pelo mau caso e depois quando vai ver tem óbitos dentro dessa patologia, dessa doença que é provocado desse vírus da dengue. O senhor pode falar para a gente? Sim, a questão do vírus é uma questão ainda muito discutida, porque quando a gente fala em tratamento, quer dizer, o que é a base de toda a virose, do Covid, a dengue, até uma gripe mais simples. Esse micro-organismo, dizemos assim, não vou nem dizer ser vivo, um micro-organismo,
Esse micro-organismo ele tem um ciclo muito característico. Então, a grande maioria dos vírus, ele tem aquele ciclo que ele nasce, cresce, reproduz e morre. Então, numa virose em uma pessoa saudável, a tendência é você não fazendo nada, ela se cura sozinha. Isso uma virose simples. Agora, essas com seus complicantes, como a gente viu, tantas perdas aí no caso do Covid, e já vimos também, acredito que ainda vamos ver algumas perdas no caso da dengue, é porque a virose em si, ela tem o ciclo dela, mas quando ela atinge um organismo, um outro ser vivo, ela produz consequências e complicações. Sim. E que às vezes são simples. A gente vê, por exemplo, uma das principais complicações da dengue é a desidratação. Você vê criança e às vezes até adulto morrer por desidratação no tempo de hoje. Por quê? Porque não descobriu a tempo, às vezes não se hidratou em casa e aí continuou a evoluir essa desidratação, não foi a um posto de saúde, um pronto-socorro tomar um soro. Então, quer dizer, pleno século XXI, você perder uma pessoa por desidratação é algo assim assustador, né? No caso da dengue, ainda esse complicante. A gente sabe que no Brasil nós temos 4 tipos diferentes de vírus. As pessoas continuam pegando a doença e acham que é a mesma. Não é. Quem pegou dengue do vírus tipo 1 nunca mais vai ter a dengue por aquele mesmo vírus. O seu sistema imunológico está protegido por isso. Está protegido, mas não impede de pegar o tipo 2. E o que a gente diz é que cada vez que você tem contato com um tipo diferente de vírus, a chance dessa dengue se complicar com a hemorragia, com a dengue hemorrágica, é maior. Eu, no meu caso, já peguei 3. Então, quer dizer, quanto mais vírus você tem em contato, se você não se cuida, a chance de você ter uma dengue hemorrágica é maior. Um exemplo, então, aqui para as pessoas que estão precisando dessa informação. Eu fui picado pelo mosquito e estou com alguns sintomas. Como averiguar isso para saber, assim, a não ser fazer um teste mesmo, passar pelo médico? Quando que eu tenho que ter calmaria e deixar as coisas acontecer e se medicar? E quando eu ir para o médico? No caso, principalmente da suspeita da dengue e da Covid, não recomendo. Porque, como eu falei, começa muito simples e a evolução é muito rápida. Sim. Né? Você se lembra aí, no caso, por exemplo, da Covid, a gente viu casos muito graves evoluindo com 3 dias de doença. Quer dizer, enquanto a pessoa pensava se ia ou se não ia no médico, quando chegava lá, já precisava internar na UTI. Então, tem situações que você tem que tomar a iniciativa. Então, quando a suspeita é, por exemplo, uma dessas duas, eu recomendo não ficar pelejando com coisas em casa que não são o correto. Todas as duas viroses têm consequências graves, mas aí, voltando àquele assunto do nosso SUS, né? Todas duas, nós temos o atendimento gratuito no SUS, com exame à disposição. Então, na minha maneira de ver, não custa ir lá no posto de saúde. Teve os primeiros sintomas. E quais são os primeiros sintomas básicos? Não é só uma gripe. Beleza, aí vão tratar em casa com o chazinho da vovó e repouso. Mas, se for, você, quanto mais cedo descobrir, mais fácil você vai tratar e mais rápido você vai se livrar das consequências. Porque o vírus, como eu falei, ele tem o período dele, de 7 a 10 dias,
ele vai estar ali no organismo. A gente precisa de combater as consequências. E aí o alerta fica para esses sintomas. Normalmente a virose, ela produz alguma dor de cabeça, que pode ser um pouco diferenciada, a dor de cabeça mais difusa. No caso da dengue, é muito comum ainda aquela dor de cabeça atrás do olho, né? Então essa dor de cabeça, ela chama atenção. No caso da Covid, a semelhança com a gripe, nariz escorrendo, aquela tossezinha, a garganta arranhando, né? Outro sintoma que chama atenção, que nunca pode ser desprezado, febre. Febre não é doença, é um sintoma, é um alerta. Então, está dentro desses sintomas, já é um alerta. Atualmente, ainda falando da dengue, a gente precisa alertar, e aí muito semelhante também à zika e à chikungunya, são as manifestações de pele. Aquele vermelhão que a gente chama de exantema, né? Lembra até um pouco lá aquelas vermelhão do sarampo também, né? Tem erupção cutânea, alguma coisa assim também, ou não? Pouco, o mais comum é o vermelhão mesmo. Alguns chegam a dar muita coceira também. Essa coceira é mais no final ou logo no início? Pois é, no caso da dengue, ela não é muito imediata. Quando é o vírus da dengue, ela vai começar ali terceiro, quinto dia, tanto o vermelhão quanto a coceira. Já no caso, por exemplo, da zika e da chikungunya, ela já inicia lá desde o primeiro dia. Então já até sinaliza alguma coisa para a gente, o início disso. Dentro dessas qualidades da dengue, né, o grau 1, 2 e 3, esses mesmo, né? Sobre plaquetas, né? Até quando, qual é o suportável, o ideal e o alerta mesmo? Pois é, aí a gente já está falando, um sinal de alerta e de complicação da dengue, que é a dengue hemorrágica. Plaqueta baixa traduz possibilidade ou chance de uma hemorragia. A plaqueta é aquela parte que tem no nosso sangue que é responsável pela coagulação. Cortou, forma aquele coágulo, para de sangrar. No caso da dengue, essas plaquetas começam a ser destruídas e cai muito o número. Ou seja, se a pessoa fez um cortezinho no dedo que iria cicatrizar rapidamente, não cicatriza. Sim. Então, a hemorragia da dengue, a pessoa corre o risco de sangrar até morrer. Até morrer. E às vezes a gente perde muito o paciente. Muito parecido com o hemofílico, né? Então, agora isso aí eu só consigo avaliar pelo exame. Então tem que ir lá no posto de saúde fazer o hemograma, a gente vai ver isso. No início, aquelas primeiras dengues, aquelas letais mesmo, a gente chegou a colocar limite na plaqueta de em torno de 150 mil. Depois ela foi ficando, veio os outros casos, menos virulentas, e chegou a um ponto que colocamos de limite de 100 mil plaquetas. Depois disso, eu já tive paciente dentro do consultório com plaqueta de 70 mil, 50 mil, e estava ali andando e rindo, e a gente vê que com o tempo a gente aprende a lidar mais com isso. Mas, via de regra, eu coloco um alerta nessas plaquetas aí de 150 até 100, menos que isso aí realmente já se recomenda o tratamento hospitalar. Ainda para diminuir os casos, nós somos aqui do Brasil um país tropical, então desde uma febre amarela, né, provocada lá para o lado do norte e chegando para cá, também falando sobre a zika, a chikungunya e também a varíola do macaco, que chegou aqui e fez aquele determinado transtorno também na saúde pública, e com isso fez essa salada, né?
E o Covid veio numa hora que poucas pessoas estavam achando que, como você falou mesmo, que era uma gripezinha, e surtiu todas essas coisas. Falando sobre prevenção sobre isso. No caso do mosquito, é higiene, limpeza. Você pode falar sobre isso também? A questão do mosquito, às vezes eu mesmo já me peguei pensando nisso algumas vezes, né? Um bichinho tão pequenininho, né, e provocar coisas desse tipo. E principalmente se a gente pensar que isso foi amplamente estudado e a solução ela é tranquila. Se é o mosquito, se é a dengue, o vírus, precisa do mosquito para chegar no nosso corpo, simples, 1 mais 1, 2, é só acabar com o mosquito. É simples. A matemática é simples, né? Matemática simples. Agora, quantos anos que nós estamos convivendo aí com essa dengue e ainda não conseguimos isso, né? E por quê? Existem fatores nesse aspecto da saúde que não depende de mim como profissional e nem de você só como população. Precisa haver um conjunto de ações, né? Então, para ter controle desse mosquito, preciso que existam políticas públicas efetivas que funcionem. E é preciso, porque o prefeito, o secretário de saúde, o governador, ele não entra aqui dentro da sua casa. Então o limite dele é ali a rua. Sim. Então, quer dizer, quais as ações que precisam ser feitas no âmbito comunitário e que nem todas estão sendo feitas. Né? Às vezes a gente vê muitos locais aí, como a gente fala assim, a maquiagem da saúde, né? Faz um mutirão de coleta de lixo ou passa um fumacê jogando fumaça. Opa, já fiz a minha parte. Não fez nada, né? Mas, em contrapartida, quer dizer, o que a população faz da parte dele? Então, quer dizer, é preciso tomar medidas coletivas dentro da comunidade, mas também é preciso educação em saúde e responsabilidade. Porque dentro da casa da pessoa, o prefeito não pode entrar, ele... Né, se chegar o secretário de saúde aqui e virar o seu vasinho de flor, ele não tem poder para isso. Então aí é coisa que a população tem que fazer. E nesse aspecto a gente tem que estar de acordo com a verdade. Grande parte da doença hoje ainda é porque a população não está fazendo a parte dela. Assim como a gente vê, apesar de toda a discussão que existe e que chegou até o cunho político, mas eu como médico posso dizer isso. O maior número de casos de Covid que eu ainda estou vendo é em qual grupo? O grupo que não tomou a vacina. Não vou discutir aqui se a vacina é boa ou não é, a pessoa vira jacaré ou não vira. Mas o que eu posso dizer, como médico, os vacinados ou não estão pegando a doença, ou quando pegam, é de uma forma bem branda. Sim. Então, quer dizer, fica difícil fazer saúde pública quando eu preciso que a população faça a parte dela também. O descuido, passar despercebido, né? Negligência. Né? Das coisas. Que eu recebi aqui dos meninos aqui, principalmente, que a dengue em Governador Valadares, não, em Minas Gerais, 697 casos, não teve óbito. Mas o Covid, nas últimas 24 horas, registrou 11 mortes, sendo 4,2 mil casos de Covid em um dia. Ainda é muito, né? Muito. E as pessoas com dificuldade de aceitar a gente recomendar usar máscara. Então, as pessoas já não usam as máscaras como
como antes, né? Acharam muito interessante porque é um comum lá na China eles usarem ir para o metrô e para as grandes aglomerações e usar máscara. Quando chegou aqui para começar no início do Covid, as pessoas teve uma rejeição bem grande. Mas quando apresentaram os primeiros casos nas cidades e as pessoas mais próximas, aí tiveram que fazer por onde? Pela dor. Porque quando não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então, olha, como nós podemos ver essas questões da vacinação, onde tivemos cerca de a primeira vacinação, a segunda, a terceira, a quarta, nós estamos na quarta já? Quinta. Na quinta já. As pessoas que só tomaram a primeira vacina. Eu encontro com pessoas que falam assim, eu não vou tomar, que eu não peguei mais. Qual é o risco daquele que tomou só a primeira, aquele que não usou? Vamos começar, aquele que não usou a primeira, a segunda e a quarta e a quinta. Porque assim, essas vacinas, elas foram feitas muito a toque de caixa mesmo, pela urgência. Pessoas estavam morrendo. Então, podemos dizer assim, talvez essas vacinas ainda não sejam as ideais ou o que a gente pode ter de mais efetivo, mais perfeito na medicina. E tivemos que lançar no mercado pela necessidade mesmo, né? Então, por isso, às vezes a duração delas é mais curta, é preciso repetir doses, né, para a pessoa se manter. Aí eu fiz a minha primeira imunização. Ótimo, mas aquilo ali vai durar o quê? 6 meses, 1 ano? Então, temos que estar refazendo. Até o dia que a gente tenha uma vacina ideal para todos aí, que ainda não temos. Ainda não tem. Né? Da mesma forma, as consequências. Eu conheço pessoas assim, teve um problema ou outro por causa da vacina. É possível acontecer? É. Mas, assim, infelizmente, em saúde, principalmente saúde pública, principalmente em casos de pandemia, às vezes a gente precisa trabalhar com a questão estatística. Uhum. E para a gente, enquanto médico ou profissional de saúde, muitas vezes a estatística ela é uma questão ingrata, porque a gente fala assim, essa vacina tem 99% de chance de ser efetiva. Aí alguém fala assim, tudo bem, então tem 1%. Quando a gente pensa numa população, vamos pôr a nossa cidade aqui, sei lá, 350 mil habitantes, se eu falar que eu tenho uma solução para 99%, que está sujeito a 1% ter problema, do ponto de vista estatístico, isso é ótimo. Sim. Agora, se eu pensar na estatística da forma que aquele 1%, aquela pessoa que não deu certo, é da minha família, aí esse 1% vira 100%. Verdade. Né? Então, causa revolta. Então, às vezes as pessoas ficam culpando, se digladiando por causa de coisas que realmente o SUS, o poder público, ele tem que pensar na maioria e no global. Né? Ainda não temos a cura para 100%. Sim. Mas o que a gente sabe, é isso que eu falei agora há pouco, as pessoas que estão se vacinando, estão repetindo suas doses, eu vejo isso claramente, como eu falei, há 3 anos que eu venho trabalhando com Covid, atendendo diretamente essas pessoas, as pessoas que estão se cuidando e se vacinando, não estamos internando e nem mandando ninguém para UTI mais. Isso é um dado concreto. Sim. E isso, para mim, enquanto médico, justifica orientar e indicar uma vacinação adequada. Muito se fala sobre a vacina, não vou citar nomes, tá? A vacina A, B, C, D, a é melhor do que a B é melhor do que a D.
Isso é uma falácia ou isso é um fato? Tem coisas que são diferentes de uma para outra. Cada laboratório partiu por uma linha de pesquisa. Então, dizer que tem uma que o efeito é melhor, tem uma que está suspeitando de uma reação específica, pode ser. O fato é que, por exemplo, principalmente no Brasil, isso lá fora a gente não vê tanto isso, sabe, Jair? Aqui no Brasil, o que eu vi, assim, que me dói o coração, é que a questão de uma pandemia atingindo um número absurdo da população, o tanto que isso está sendo usado politicamente. Sim. E aí entra as fake news, o diz que me disse, eu sou contra, eu sou a favor. Então, agora, põe na mesa as pesquisas suspeitas, a gente até pode ter. Agora, quer dizer, eu acho de uma responsabilidade tamanha eu espalhar uma notícia porque eu tomei a vacina e em mim aconteceu isso, e os outros 99% que podem se beneficiar. Isso mesmo. Então, eu penso nisso tudo, sabe? Acho que uma responsabilidade crescida. O Brasil, ele tem sobre pesquisadores, cientistas mesmo, que se destacaram sobre o tratamento do Covid, entender sobre o vírus e já colocar à disposição da população uma vacina. Como o senhor vê isso aí? Olha, eu confio muito na saúde pública brasileira. Isso lá, desde os tempos do Oswaldo Cruz, né? A gente vê aquelas pesquisas todas que já existiam, eu confio muito. A gente tem órgãos no Brasil, como a Fiocruz, alguns institutos aí de excelência nota 10. Sim. E o brasileiro por si, a criatividade do brasileiro, se houver um bom investimento e incentivo, eu penso que a gente tem capacidade de ser líder nessa área. Não somente na saúde, mas em qualquer outra segmento. E aí a gente está vendo falar, eu recebo essa notícia muito bem e acho que a gente tem que investir e incentivar mesmo. Agora, hoje, o que tem no mercado, aí tem aquela história, essa é melhor do que a outra, ou essa só precisa fazer uma dose, essa tem que fazer 3, 4. Sim. Temos que trabalhar com o que temos. Eu vi isso, eu só tomei essa e o meu médico falou mesmo. Mas será que falou mesmo? Porque nós tivemos outra campanha de vacinação e tal. O Matias, ele estava falando hoje, rapaz, eu tomei a primeira, não vou tomei a segunda não, porque eu quase morri na primeira. Para essa pessoa, o que o senhor fala? O que a gente fala quer dizer, o que eu posso mostrar é isso. E tem que ver, assim, se foi pela vacina mesmo, né? Sim. Eu já tive o Covid 2 vezes. Sim. E realmente a primeira vez eu achei que eu ia morrer. Sim. Então eu até falo assim com meus pacientes, assim, quando um paciente, eu vou atender um paciente com Covid, que ele começa a dizer para mim o que ele está sentindo, eu sei o que ele está sentindo, que eu passei a mesma coisa. E a gente vê que a gente trata a pessoa de uma forma diferente, que a gente sabe como é que é. Então, está sujeito ter uma reação ou outra, né? Eu já tomei 5 doses da vacina, porque a gente que é profissional de saúde, o acesso nosso é diferenciado. Tem um ou outra, já tive uma reação de dor ou tal, mas assim, de quase morrer, igual o Matias, não tive não. Então, você viu aí, né, Matias? Você pode dar uma providencial. Eu recomendo porque, às vezes, a reação, principalmente as primeiras, realmente dá um pouco mais de reação, mas é uma forma de estar sensibilizando o organismo da gente. E o que eu tenho de concreto, que eu gosto de falar e estou frisando aqui hoje, é as pessoas que estão com a sua vacinação em dia, a grande maioria nem vai pegar o Covid. Ou pegou, não vai ter complicação.
pode ver você se lembra, há pouco tempo atrás, como que era a luta para conseguir uma vaga de UTI para uma pessoa que precisava. Quer dizer, começou a vacinação, isso aí já acabou. Então, é um ponto positivo que a gente precisa destacar. Sim. E só quem precisou de pôr um parente na UTI, muitas vezes perdeu ele lá, essa pessoa sabe realmente qual que é o valor disso que a gente está falando, de ter uma vacina que não deixe a doença chegar nesse ponto de complicação. Eu tive aqui, Ranieri, uma pessoa que eu atendi, que o depoimento dele foi muito bonito, né? Que ele fala e se emociona. E através dessa fala dele, porque ele ficou entubado 53 dias. E nós conhecemos pessoas que ficaram bem menos e não sobreviveu. E ele me mostrou as filmagens de como foi a recuperação dele e tal, e graças a Deus hoje ele está bem. E eu quero trazer aqui para conversar esses anjos vestidos de branco que passaram essa segurança para essas pessoas, principalmente as enfermeiras. E ele me contava, tanto os médicos, né? A minha irmã também, ela teve Covid e ficou também na UTI. E o médico, né, que era responsável do setor da UTI, né, cuidou muito bem dela, né? Como cuidou desse senhor e como eu quero dar o foco maior para essa profissão, que tem que ser por amor mesmo. Porque literalmente era uma guerra, onde inúmeras pessoas estavam entubadas, outras precisando de lugar. Mas eu vi também pessoas que viraram 24, 48, 3 dias dentro de uma UTI cuidando de uma vida, cuidando de vidas. E o senhor participou dessa... eu vi esse depoimento dele, né? E eu achei bem emocionante. E você, como médico, viu isso muito, praticamente todos os dias, visitando UTI, aquela questão toda. Teve perda? Teve. Mas qual depoimento mais assim que você viu, mais emocionante, que você viu o seu paciente saindo da UTI e vencendo realmente a Covid? Teve esse momento alguma vez? Uma situação, eu há pouco tempo estava fazendo uma entrevista no trabalho e eu falei isso que eu vou te falar aqui. Eu fico até assim com algum receio de falar, mas o que eu posso dizer assim, é a verdade. Eu nunca fui assim muito econômico para o sistema quando se trata de vidas em risco, não, sabe? Se o exame é caro, eu vou pedir assim mesmo, o SUS que dê um jeito de fazer. Se o remédio é caro, se é muito remédio, para mim, o meu objetivo é a vida. E até já fui criticado e pressionado a esse respeito em alguns lugares de trabalho. Agora, desde que eu comecei a trabalhar com o Covid, eu inaugurei um centro de atendimento ao Covid numa cidade aqui próxima, também não estou querendo citar os nomes. Sim. Depois, quando passou aquela primeira fase da pandemia, eles fecharam o centro, fui convidado a trabalhar numa outra cidade. O centro de Covid funcionava ao lado de um hospitalzinho de base que a gente podia internar, e eu fiz isso. E depois fui para outra cidade também, começando um centro de Covid. Então, já são mais de 3 anos trabalhando com isso. O que eu recentemente comecei a me lembrar assim, e perceber, isso que você falou é verdade. Vi muita gente morrendo. Perdi pessoas assim, muito próximas, né? Mas fazendo uma leitura dos meus casos profissionais, Jaider, é até emocionante para mim falar isso, das pessoas que começaram a suspeitar, consultaram comigo, eu avaliei, fiz o diagnóstico, tratei e a pessoa seguiu minhas orientações,
Não perdi nenhum paciente. Que maravilha. Nenhum. E isso, para mim, quer dizer, isso naquela fase que estava morrendo aquela quantidade de gente todos os dias, né? Então, às vezes, acontecia de chegar, a pessoa já chegou há tantos dias doente, já tinha sido orientado a tomar o remédio, não tomou, não quis ir. Quer dizer, então, esses que chegam evoluindo, realmente não tem como, né, não teve como escapar. Mas aqueles casos que eu peguei desde o início, acompanhei, seguindo os protocolos, não perdi nenhum caso. E isso, para mim, recordar isso e poder, assim, expressar, isso para mim já me emociona muito, sabe? Agora, nessa cidade que a gente tinha hospital, foi muito emocionante, né? Eu me lembro de uns 3 ou 4 casos graves que eu atendi, aí internei, aí era aquela coisa, todo dia ir lá ver, a família ali acompanhando. Eu me lembro o primeiro deles que eu dei alta, né? E a equipe, as meninas lá, as técnicas, as enfermeiras me chamaram lá, só deu alta, vão lá dar alta. Aí elas fizeram aquela festa, balão, e a família lá, e fazendo fotografia e filmando. Ver aquela pessoa sair numa cadeira de rodas, mas saindo, sentir o abraço da família. Aí, no outro dia, uma senhorinha lá, a mãe dela que eu tinha tratado, dessa que eu dei alta, aí chegar lá com um saco de manga, que era o que ela tinha lá no quintal dela, e levar ela para mim. Isso é muito emocionante, cara. Tirar uma pessoa dessa situação é muito emocionante. Meus parabéns, viu, Ranieri? Doutor Ranieri, o senhor fez diferença para muita gente. Não tem como não falar sobre medicina, e para uns é tabu, né? E espiritualidade. Como o senhor vê essa mista emoção colocado aí sobre todo esse trabalho que o senhor vem fazendo esses 36 anos como médico, e depara que parece que nunca vai acontecer com a gente, e depara uma pandemia nesse grau, né, que hoje nós já estamos em 3 anos já. E como o senhor vê assim pelo lado da espiritualidade, o senhor tem alguma fala, se apresentar assim uma pandemia neste grau em pleno século XXI? Isso acontece, se a gente observar a história da medicina, isso já aconteceu outras vezes, né? Eu falo assim, tipo assim, a gente tá nesse período nosso assim, falei assim, poxa vida, eu falei assim, poxa vida, rapaz, vou passar aí mais uns 20 anos e tá tudo bem, eu lida. E acontecer isso, de ter literalmente parar o mundo, que parou o mundo, né? Ô Jaider, eu te falo assim, nesses 60 anos de vida que eu tenho, uma coisa eu aprendi, eu falo, não é de decoreba, é da minha vivência pessoal. Te afirmo com tudo aquilo que eu acredito, coincidência não existe. Uma pessoa que para mim é um dos meus ídolos aí, que se chama Einstein, e ele tem uma afirmação que ele fala assim: Deus não joga dados. Então, da forma que eu vejo, nada acontece por acaso. Tem um motivo. Às vezes a gente não percebe na hora, não descobre na hora, mas tem um motivo. E a gente percebe de tempos em tempos na humanidade esses balanços mesmo, né? Eu vejo assim, como aquela árvore que está dando fruto, muito fruto, e num dado momento vem alguém, dá uma balançada para os frutos podres cair. Me dá essa sensação, sabe? Sem querer me aprofundar muito, mas vejo algo por aí. E quando se diz essa questão do tempo,
É porque nós estamos aqui, a humanidade já está em cima desse planeta já tem um tempo, né? E às vezes a gente fala isso, gente, mas eu falei isso agora há pouco, em pleno século XXI, a gente fala isso como se a gente já tivesse no topo da escada, né? E rapaz, às vezes eu olho, se a gente olhar assim, a história mesmo da humanidade, eu penso que lá das cavernas para hoje, pouca coisa mudou. Usamos umas roupinhas diferentes, um corte de fachada, cabelo. mas olha, por dentro é pouca coisa que essa humanidade já aprendeu e então precisa de balançar a árvore ainda com alguma frequência, sabe? Eu tenho esse sentimento. Nada é por acaso, tem motivos. E mesmo faz dentro... parte da evolução humana? Faz parte. Você falou aqui uma expressão que eu uso muito, ou é pelo amor ou é pela dor. Sim. Nós é que dizemos, né? A minha maneira de trabalhar com a questão da espiritualidade, independente de religiões, de dogmas, o que eu acredito é que a gente está num universo e num planeta que tem leis. Eu tenho assim, alguma resistência de imaginar aquele Deus que castiga, que pune ou que presenteia. Então eu sinto que as coisas acontecem quando a gente transgride as leis. Sim. E aí a árvore balança, chacoalha. Tem um livro muito interessante, eu já li há algum tempo atrás, que ele aborda o aspecto da doença como caminho. E eu tive a oportunidade de ver isso, né? Trabalho toda a equipe aqui de um hospital nosso aqui que trabalha com câncer, acompanhei pacientes no leito até a morte e pacientes que se curam. E olha, você não faz ideia do que eu já vi de pessoas que adoeceram com doenças gravíssimas e se transformaram. Quando perceberam assim, a necessidade de mudar os sentimentos, a maneira de tratar a família, eu vi isso muito, cara. Então, muitas vezes é possível imaginar a doença como um caminho. Ou aprende, não tem outra opção. Literalmente. Então, isso, para mim, está ligado com a espiritualidade de alguma forma, sabe? Muitos de nós, às vezes pelo tempo ou pela busca, às vezes não tem como estar ali, como se diz, de joelho, frequentando templos e tudo, mas, quer dizer, esse religar e o se ligar com uma força, uma energia, está dentro dessa caminhada. E eu vejo a medicina como uma dessas emanações dessa grande força universal que nos rege. A medicina não é minha, não é sua, é uma ciência que está aqui à nossa disposição para a gente poder usar, mas que realmente vem lá de cima para a gente poder fazer esse uso. E é justamente nisso, quando a gente pergunta sempre nossos entrevistados para indicar um livro, né? Aí você indicou do Taylor Caldwell, né? Médico de Homens e de Almas. Dá para dar para cá? Isso, meu querido. Um livro que eu estou lendo, que uma querida, um beijo, minha irmã Marilac, que ela pediu para mim ler esse livro. E fala também aqui de um apóstolo de Cristo, né? Um médico também. Então, como não falar com meu irmão sobre espiritualidade, sendo que isso já está aflorado dentro do seu ser, não é verdade? Sim. E eu também aconselho que as pessoas podem ter esse querer de ler esse livro, que é um livro assim, muito interessante. Médico de Homens e de Alma. Tem algum trecho específico para você falar sobre esse livro? Para mim, ele é muito simbólico, né? Daquilo que eu falei das influências que recebi,
logo que eu estava fazendo faculdade, esse livro foi lançado e foi um presente, um dos últimos presentes que eu ganhei da minha mãe antes dela falecer. E isso foi muito forte para mim. E ele combina com essa busca que eu estava profissional, espiritual. Conhecer a história de Lucas é muito interessante. Uma coisa que eu destaco no livro, assim, nenhum trecho específico, mas como que foi bonito para mim ver como que era a medicina na época de Cristo, ele estudando, né, um grego, estudando na Universidade de Alexandria, estudando medicina, como que se ensinava a medicina naquela época, como que ele praticava a medicina dele e como ele usou essa medicina para seguir um caminho de espiritualidade, fazer o bem para as pessoas e chegar a ser um discípulo de Jesus. Isso para mim foi muito bonito, me marcou muito e é um livro que eu recomendo e gosto muito também. Que bom. O senhor também é um discípulo de Cristo, né? Eu quero ser. Ah, que bom. E falando sobre espiritualidade e medicina, voltando um pouco sobre o que nós estávamos falando aqui sobre Covid, também veio também as patologias da psique, né? As doenças mentais e tal. Como o senhor vê agora esses surtos que vêm se apresentando e de demais classes, né? Tanto as pessoas de classe baixa, de média e alta, ansiedade, depressão, os níveis que a psiquiatria estão colocando algumas siglas como TDAH, borderline e até esquizofrenia. Primeiro, assim, falando de uma forma geral, né, há muito tempo atrás eu já ouvia se falar isso, né, que esses transtornos mentais seriam uma doença do futuro. Sim. E se a gente observar como que nós estamos caminhando, qual o sentido que nós estamos dando à nossa vida, com a questão do egocentrismo, do consumismo, as grandes cidades, isso é um destino que é comum. Uhum. E a gente pensar como que estamos interagindo uns com os outros, né? Essa época dessas máquinas misteriosas aí, e eu poder ficar um dia inteiro dentro de casa com a janelinha ali aberta e cadê o outro aqui do meu lado? Então a gente está caminhando, a gente está construindo uma civilização onde, se a gente não der um sentido diferente para a nossa vida, isso vai ser muito comum. E aí eu faço uma ligação disso tudo, quer dizer, de como que já existe uma tendência no nosso way of life, digamos assim, a nossa maneira de ser, com um período de 3 anos de pandemia. E, rapaz, eu vejo, te falo assim, eu vi isso muito claro nos meus pacientes. Porque a pandemia, por exemplo, nos levou, naquela época mais pesada, qual que era a ordem? Fique dentro de casa. Isso agravou muita coisa, né? Rapaz, para mim, que sou solteiro e moro sozinho, ter que ficar dentro de casa já é a minha rotina. Agora, você não faz ideia do tanto de pessoas que estão surtando, porque tendo que ficar dentro de casa, é o marido que não dá conta de conviver com a esposa não dá conta do marido, aí é a mãe que o filho ia para a escola, agora ele está ali 24 horas. As pessoas não estão dando conta, por quê? Nesse estilo de vida que a gente está se criando, a gente está se treinando a trabalhar com as máquinas, mas não com o semelhante. Com o marido, com o filho, com o vizinho. As pesquisas são muito claras sobre violência doméstica, né? Por exemplo, tanto a violência contra a criança, contra a mulher e também inúmeros suicídios. O COVID Inclusive com adolescentes e crianças. Com adolescentes.
eu estou assim vendo de um prisma, né? Como nós podemos trazer uma, não estou falando solução, mas trazer uma fala que onde pode tocar no coração dessa pessoa, como nós estamos fazendo aqui, que a finalidade desse podcast é levar, através dessas entrevistas, que a pessoa pode ter uma vida melhor, né? Que não existe uma ilha, mas existe infinitas possibilidades onde ele tem a vida. E a importância dessa vida é levar ela com leveza e encarar isso com amor ao próximo, trazendo isso e praticando esse amor. E vendo toda a pandemia e outras coisas vieram agravar coisas que já vinham acontecendo. Sim, a gente já estava nesse já caminho. estava nisso. Simplesmente ela potencializou. O senhor vê dessa forma também? Vejo, e uma coisa que a gente estuda desde do segundo grau lá na biologia, depois na faculdade a gente estuda também, e às vezes a gente esquece disso. Quando a gente fala no conceito, na definição mais elementar de ser humano, a gente diz assim: o homem é um animal social. É a melhor definição que existe. Sim. Então não é aquele lobo que vive sozinho na estepe. O homem, ele precisa do outro do lado dele. E é muito impressionante a gente saber desse conceito científico e mesmo assim volta a insistir. Ver o tanto que a gente está se isolando e arrumando subterfúgios para eu não ter que dar bom dia para o meu vizinho, não ter que abrir a janela, abrir o vidro do carro, ver uma pessoa ali. A gente cria mecanismos para não precisar disso. Então, quando eu penso nisso tudo, lá no chacoalhar da árvore para as frutas podres caírem, isso pode ter uma solução diferente? Eu acredito que pode. Apesar de ver a humanidade tentando buscar o caminho nesse sentido que eu te falei, do se isolar e se fechar, e a gente está vendo que isso não dá certo, para mim a solução ela foi ditada lá há 2000 anos atrás, né? Quando veio alguém aqui e falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, cadê esse próximo? Esse próximo não é uma telinha de computador, é um próximo. Isso foi ensinado há 2000 anos atrás e a gente ainda não aprendeu a lição. Eu penso que um dia a gente vai descobrir que é esse o caminho que nós estamos buscando, para diminuir as doenças, as coisas que não são boas, e a gente poder transformar isso aqui num paraíso, como já foi um dia. Eu penso assim. Dentro de um outro olhar, o mundo ainda vai enfrentar muitas outras pandemias, muitos outros obstáculos. Acreditar na evolução humana através do amor é a solução? Longe ainda, rapaz, volto a dizer, eu acho que nós estamos muito mais para o lado das cavernas do que para esse lado do amor ainda, sabe? Então, eu sinto que cada um de nós, individualmente, como a humanidade no coletivo, a gente ainda vai caminhar, passar muito pela dor ainda, muito, sim. Não é pouco não. Mas eu acredito que um dia a gente chega lá. Eu também. Eu acredito. Eu não sabia que tem uma campanha nesse mês de janeiro de 2023 que se chama Janeiro Branco e que se fala sobre as doenças da psique, né, que são as patologias mentais, os transtornos mentais. Por isso que eu abordei essa questão.
Sobre essas e mais transtornos psicológicos, né, que vêm se agravando, a tecnologia, ela tem ponto fundamental sobre essas crises? Mais negativos do que positivos, mas tem. Nós temos aí com Elon Musk, com a inteligência artificial, né? Que você hoje, eu falei até com uma convidada, a doutora Sara Quintão, que falou assim muito bem sobre isso, e onde as pessoas se fecham, né? Se fecham nos seus ambientes, no seu grupinho virtual, deixando de lado a própria família, assumindo o seu risco de vida sobre aquilo. No seu olhar médico, quando a mãe leva uma criança, ou o jovem, ou ela mesma, ou o pai, com transtornos psicológicos, isso está aumentando assim, na sua visão, né? Está aumentando muito, ou isso aí é fake news? Está aumentando muito, mas esse muito é preciso considerar. É porque tem muita coisa sendo criada e intitulada de doença, que aí quando você pergunta, né, não tenho assim, condição de afirmar que é isso mesmo. É porque eu estava lendo aqui sobre cuidados de informações fáceis na internet, que é chamado de informações famosas fake news, né? Uhum. Né? São falsas. Mas notícias. é porque eu vejo assim, sabe, Jaider, eu fui criado por uma família de interior naquela metodologia antiga de interior. Levei surra, fiquei de castigo, né? Trabalhei muito novo, tive que trabalhar, tinha que estudar. Numa época que isso não tinha lei que proibia essas coisas. Sim. E eu olhando para mim, eu sinto que isso deu certo. Então, eu vejo, esses dias eu falei, fiz uma brincadeira, às vezes eu falo de brincadeira para ver como é que é o efeito, mas assim, esses dias teve uma mãe lá levando um filho que eu quero levar no psicólogo, no psiquiatra, porque essa menina é hiperativa, é isso, aquilo. Falei assim, a senhora já experimentou dar uma chinelada nele? Aí assusta, o menino ficou toda... Mas, entende? Então tem essa coisa da hiperatividade. Eu começo, se a gente observar bem o modelo social que a gente está implantando aqui no nosso país, na nossa comunidade, e a gente já colhe parte dos resultados. Quer dizer, a gente está implantando um modelo americano que a gente está vendo lá o que está acontecendo nos Estados Unidos, lá, colega levando arma para a escola e fuzilando professor. E aí a gente vê aqui, né, não tem muito tempo, a gente começa a ver filha matando pai e mãe para receber herança. Será que o modelo é esse mesmo que a gente quer? E será que essas coisas são realmente doenças ou isso faz parte de uma falta de uma boa educação, de princípios, né, de caráter que é dado no berço? Então, eu, como médico, não tenho assim segurança absoluta para te afirmar realmente está aumentando o número de doenças ou às vezes o que está passando o limite é um pouco disso aí, sabe? Eu ainda tenho dúvida nisso. É porque desvio de caráter, né? Dizendo assim para o indivíduo que ele está trabalhando dentro dele o seu momento egóico e falar assim, eu nasci assim, aprendi assim, vou morrer assim. E o ser humano está em constante evolução. E dentro dessa questão toda, dessa evolução humana, eu posso te dizer que hoje os nossos jovens, se eles não terem um olhar para dentro e ver que eles podem muito mais
respeitando a sua ancestralidade e trazendo para dentro de um convívio familiar de respeito mútuo e colocando limites, as coisas podem sair fora do controle. Eu acredito no amor, sabe, Ranieri? Dentro da família. Eu ainda venho trabalhando isso em mim também. Porque quando eu falo essas questões, é porque eu estou trabalhando isso em mim. E falo isso assim com convicção. E quero, a partir de cada momento, ser o melhor. Porque, como você falou antes, você lidar com a sociedade de todos os graus, mas as de baixa renda, que está lá dentro da sociedade, que não tem tanta informação. E você também vê, não é por conta dessas informações, mas você vê pessoas também que evoluídas internas, que acreditam na família, que ainda a gente estava falando um dia desse aqui, como a importância do bença pai, bença mãe, né? O de respeitar o pai, respeitar a mãe, porque senão lá na frente, esse jovem que não respeitou os seus limites, o círculo não fecha. E nós vamos ter aí um tanto de arrependimentos. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa questão do amar. Olha, eu sinto assim, que muitas vezes o amar o filho não é dar tudo que ele pede. Muitas vezes o que ele precisa é o limite. Sim. E quem dá o limite está amando. Sim. Porque é preciso criar aquela criança para o mundo, não é só para o pai e mãe. Fazer todas as vontades aqui dentro de casa. E quando esse menino for lá para fora? Quer dizer, se eu quero que todos gostem do meu filho, eu tenho que ensiná-lo a ser amável com as pessoas, a ser bem visto pelas pessoas. E isso implica em ter limites. Então, um pai que corrige o filho com amor, isso para mim é amor verdadeiro. Eu trabalho já há 10 anos com tratamento de dependentes químicos, e dentro da dependência química existe um trabalho muito bonito que é feito com familiares, porque muitas vezes os familiares esquecem disso, e é um grupo internacional que se chama-se, eu vou fazer a propaganda aqui. Deve, eu ia perguntar isso também. O Amor Exigente. Sim. E, digamos assim, se eu pudesse sintetizar, simplificar toda a essência do trabalho do amor exigente, o que é? É você poder ter o carinho e a liberdade de chegar para a pessoa e dizer: eu te amo, mas não concordo com seu erro. Eu não aceito isso tem que ser diferente. E a maioria das pessoas acha que amar é aceitar tudo, e não é. Então, o pai que ama verdadeiramente o filho, ou a mãe, eles vão ver que chega um momento que tem que corrigir, tem que ensinar o certo, mesmo que doa para a criança e para a gente. E isso, para mim, é o amor verdadeiro. Então, é o amor exigente. Educação também é saúde, né, doutor? Também é. O senhor também é responsável de um departamento de recuperação de pessoas com dependência química. E eu quero que o senhor fale desse trabalho que o senhor vem desenvolvendo com a DQF. Eu já tenho, isso falei, de 10 a, nem me lembro bem, acho que 10 a 12 anos que eu sou voluntário na DQF, aqui em Governador Valadares, e faço um trabalho semelhante com o pessoal da AMAR, lá em Itamarandiba, que também é um trabalho Gilberto, do meu coração. Um abraço, Gilberto. Como se chama a responsável da DQF? Dona Ana Godoy. Dona Ana Godoy? Daqui um tempo eu quero a senhora aqui para falar com a gente também. Também, meu querido Gilberto. Ia sugerir isso. É uma pessoa que, para mim, Valadares precisa conhecer mais, saber que temos uma Dona Ana Godoy entre nós. Trabalho maravilhoso. E esse trabalho da dependência química, ele veio muito dessa reflexão minha, né?
em algumas situações que eu vivenciei na família e com amigos, se envolvendo nesse mundo da droga, e muitas pessoas, a maioria de nós, tende a fazer isso, né? Por que o governo não toma uma iniciativa? Por que a saúde não... Aí chegou um ponto que eu falei assim, peraí, mas a coisa está acontecendo aqui na minha cara. Então eu vou esperar o governo vir resolver? O que eu posso fazer? Então, quando eu comecei a me perguntar o que eu posso fazer, eu encontrei a DQF, depois encontrei a AMAR, e estar lá com eles me possibilita sentir isso. Olha, eu estou fazendo alguma coisa e não estou esperando só o governo fazer, eu estou fazendo a minha parte. E nesse período, o tanto que eu venho aprendendo a lidar com as pessoas, ver as pessoas chegar no fundo do poço, a maioria da população não sabe até aonde pode chegar um ser humano, que nós somos nós aqui, sociais, quando estamos de banhozinho tomado, de barriguinha cheia, tem mamãe para dar um beijinho. Agora, quem chega no fundo do poço, aí você vê realmente do que é capaz o ser humano. E, ao mesmo tempo, de como que é você estender uma mão para quem precisa. São coisas assim, muito fortes, muito marcantes. E isso que movimenta esse trabalho meu, essa busca em estar auxiliando o próximo, né, que eu nem conheço, em vez de ficar apontando o dedo para o sujeito que está lá na Praça dos Pioneiros, é perguntar o que eu posso fazer. Sim. Não é só apontar, né? Eu quero trazer essas pessoas que nós citamos aqui, a dona Ana e o Gilberto, para falar sobre essa questão de pessoas, né, que se deixaram, por alguma situação, levar para esse meio de droga, que é como se fala, como se dá um nome mesmo, sobre saúde pública, né, que fala sobre esse grande número de dependentes químicos em Governador Valadares. Que se a gente sai aqui na JK, aqui na avenida, tá? E adentra para todos os bairros, é um grande número. Chega assim, eu não vou citar números aqui porque eu não pedi para a gente aí buscar, mas eu sei que é um grande número. Quando a gente chega na estação, a gente vê isso, quando a gente chega perto da prefeitura, quando a gente ouve à madrugada, né, são verdadeiras pessoas assim, perdendo a capacidade mental pelo uso desses entorpecentes. E quando tem casas assim, que o senhor faz parte dela, que eu já visitei todas duas, e vejo essas pessoas assim de amorosidade, empenhando para que essas pessoas voltem para o seu aconchego familiar, para o seu dia a dia, para que possam reconquistar as suas famílias, isso não tem preço. E o senhor faz esse papel assim, bem bonito. O que o senhor tem para falar para essas famílias que foram destruídas por esses? O que eu tenho para falar assim, é que para tudo tem jeito. Depende de querer. E uma coisa que eu venho aprendendo pelos caminhos aí que eu estou seguindo é acreditar no querer do homem. Tudo que o homem quer, o homem pode. Consegue. Então, e para sair do caminho das drogas, precisa muito disso, sabe? Às vezes eu já fui questionado, mas você faz esse trabalho, isso é tão desgastante, é tanta coisa que precisa, e você cuida lá de 30 pessoas, e você sabe que desses 30, 1 ou 2 só que vai recuperar. É verdade. Já é uma festa no céu, né? Olha, no céu eu ainda não vi, não, sabe? Mas lá, eu convido a quem tem disposição a ir assistir a graduação de uma dessas pessoas que recupera. Sim. Eu, com a idade, a gente vai ficando muito mole, sabe? Eu me confesso que para algumas coisas eu sou muito chorão.
E eu também. Eu choro muito nas cerimônias de formação dessas pessoas, quando eles se graduam, recebem lá suas camisas que estão livres, né? Ou no caso da DQF, tem uma missa, a família. Olha, pode ser que a gente não consiga recuperar os 30, mas um que recupera é uma coisa muito emocionante. Eu falo porque é um paraíso, porque eu ouvi de uma pessoa muito especial que, se observarmos assim, será que nós não estamos num paraíso e estamos transformando ele em não paraíso? Eu vejo isso também. Eu quero transformar esse momento que eu estou aqui nesse plano, nesse planeta, essa minha vida aqui, num paraíso. E eu vejo assim, conhecendo pessoas como você, viu, Ranieri? Eu não sei quanto tempo que a gente está aí de entrevista, mas eu tenho o senhor assim como uma pessoa bem querida, esse papo aqui, muita informação, e acredito que as pessoas que estão aí em casa estão ficando felizes de chegar a essa informação e por favor, pratiquem, porque o tesouro maior que nós temos é a saúde. E assim eu quero que o senhor fale aí, deixe as suas considerações finais, que a gente está chegando já no finalzinho. O que você tem para falar para esse mundão aí do meu Deus, para essas pessoas tão queridas que estão nos vendo? Eu vou concluir assim. Você usou uma expressão aí que para mim é muito, muito importante, muito forte, e que me guia no meu caminho, mas que vem lá da minha adolescência. Eu lia muito. Hoje até eu não tenho tempo de ler tanto assim não, sabe? Mas um dos meus autores prediletos na minha adolescência, ele chama-se Richard Bach, e entre alguns livros maravilhosos dele que eu li, tem um que diz assim: o paraíso é uma questão pessoal. E ele trabalha o livro todo falando um pouco disso aí. Não depende de como é que está esse planeta. Para qualquer um de nós, se a gente quiser realmente lutar por isso, a gente pode fazer desse planeta o nosso paraíso pessoal. Porque o paraíso ele é uma questão pessoal. Eu sinto assim, ele está dentro da gente. Não é o fora, é o dentro. Então, pelo meu querer, pelas minhas práticas, pelas minhas buscas, né, a maneira de lidar com esse social, com o profissional, com o familiar, cada um de nós, se quiser, pode fazer disso aqui um paraíso, o seu paraíso pessoal. Citando aí, plagiando Richard Bach para concluir. Ah, que bom. Quero lembrar também que o Dr. Ranieri, ele é palestrante, e as palestras deles assim já foi em algumas cidades aqui vizinhas, e aqui em Governador Valadares. E eu quero trazer, se o senhor aceitar mais um novo convite, para falar sobre essas explanações que o senhor faz nas suas palestras, e em outro momento que vai ficar assim bem bom aqui para a gente falar sobre essas falas. Podemos. Sei que o senhor gosta muito de falar de Hermes Trismegisto, gosta de falar sobre outras culturas, né? outros raciocínios, outros pensadores, filósofos, e o senhor fala isso com maestria. Quero convidar o senhor outra vez e já quero forçar isso aí e lembrar que o senhor é muito bem-vindo. Dr. Ranieri, muito gratidão por o senhor estar vindo aqui. As suas falas foram muito bem pronunciadas aqui, eu creio que acrescentou muito nas pessoas. Para mim aqui foi um presentão, e os demais que estão aqui. Gratidão. Eu que agradeço, e como falei no início, para mim o interessante é como que me senti à vontade para estar aqui conversando, como você falou, né? Um bate-papo de amigos. Sim. Assim que eu me senti, falando coisas assim do coração e sentindo os olhos brilhar. Espontâneo. E sinta-se à vontade, porque aqui é uma extensão da sua casa. Você sabe bem disso. E assim a gente termina mais esse terceiro podcast. Eu não falei no início, aqui nós, hein, Matias? Nós somos terceiro podcast hoje. Que maravilha! Olha, tenho assim, nós estamos
os próximos podcasts a gente vai falar também sobre saúde. Eu quero te pedir, por favor, cuide desse presente que o universo te deu, sua saúde, porque sem ela você não vai realizar aquilo que nós dizemos, os seus sonhos, tá? E assim eu termino. O Deus que habita dentro de mim, saúda o Deus que habita dentro de você, e que você possa ter dias maravilhosos, que você possa realmente encontrar essa felicidade dentro de ti e praticar esse amor, porque o amor é uma prática, e através dessa prática você pode sentir essa felicidade. Gratidão por você estar me ouvindo aí, um beijo. Olha, sabe essa situação que você está passando, que você acha que não tem jeito? Tem sim, tem sim. Tenha fé. Busque naquele que pode te dar, e se encontra dentro de ti. Um beijo grande. Namastê.